a obra salvadora quando Deus interrompe nossa ruína. Quando nós chegamos aqui na carta de Paulo a Tito, encontramos ele preocupado em instruir um jovem pastor de uma igreja que é consideravelmente nova, que estava ali cercada de falsos mestres, de influências pagãs, de comportamentos que não condizem com o Evangelho. Por isso Paulo escreve a Tito, ele vai mostrar como que deve ser a vida daqueles que são alcançados pelo Senhor, mas também ele lembra e nos traz a memória de como nós éramos. E é justamente nesse contexto aqui que nós veremos um resumo em 4 versículos aqui do Evangelho, né? Antes de Paulo falar sobre como os cristãos devem viver, ele nos lembra de como nós éramos, e depois ele nos mostra o que Deus fez por nós em Cristo, por meio do Espírito Santo, e qual é o resultado dessa obra aqui. Então ele vai fazer uma estrutura aqui para a gente. No versículo 3, ele vai nos mostrar o passado espiritual, uma vida marcada pelo engano, rebeldia e escravidão. E era assim que nós nos encontrávamos. Nós estávamos perdidos, nós andávamos angustiados, mortos em nossos delitos, numa verdadeira ruína longe do Senhor. Em segundo ponto, ele vem nos mostrar que a intervenção divina em nós é quando Deus manifesta a sua bondade, manifesta o seu amor e interrompe a nossa história. Não por nosso mérito, mas pela sua graça e bondade. Depois, Deus também nos mostra o meio dessa salvação, onde nós somos regenerados e renovados pelo Espírito Santo. E um propósito final que ele tem aqui é que nós fôssemos justificados e feitos herdeiros da esperança eterna. Esses versículos não são apenas para a gente, então, uma lembrança do que Deus fez, mas uma base teológica para a nossa vida cristã. É a partir dessa visão clara de quem éramos e do que Deus fez e do propósito da sua obra que nós vamos caminhar nesta manhã. Então, eu e você se encontrava no lamaçal do pecado, desgarrados da palavra de Deus e distante do Senhor, a caminho do inferno e da morte eterna. Mas Deus manifestou pela tua bondade e misericórdia, e nos trouxe até aqui, nos salvando e nos redimindo. Cristo nos dá o teu Espírito Santo para que nós fôssemos regenerados e renovados. E além de tudo isso, o Senhor nos dá a maior herança, a vida eterna. Então nós dividiremos esse texto em 3 pontos. E o primeiro dele é a manifestação de Deus, que é do versículo 4, que nos diz o Senhor: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos. Se nós voltarmos um pouquinho do versículo 3 e 2 ali, ele vai mostrar qual era a nossa condição sem Deus. E que nós devemos continuamente nos lembrar disso. Por quê? Porque senão nós podemos cair naquele pensamento de que nós merecíamos algo. De que nós temos algo bom para oferecer a Deus e por isso Ele nos chamou. Talvez nós podemos cair nesse pensamento. Nossa, eu posso oferecer para o Senhor uma boa pregação. Eu posso oferecer para o Senhor um bom louvor. Por isso que Ele me salvou. Não. Você não tinha nada de bom para oferecer. Porque tudo que vem de bom em você é graça e bondade do Senhor. E mais uma vez nós temos que nos lembrar de que nós éramos rebeldes e indo em direção ao inferno e sofrimento eterno. O que um morto pode fazer? Nada. E era assim que nós nos encontrávamos. Sem nada, sem poder fazer nada. Literalmente em caminho a uma morte, onde nós viveríamos em eterno sofrimento, em eterna angústia, em eterna lágrima, longe do nosso Deus. Paulo, então, vai nos descrever aqui como ele manifesta a sua bondade através de Cristo. O verbo que se fez carne, morreu na cruz e ressuscitou ao 3º dia,
para que assim nós fôssemos salvos. Outro aspecto importante é ver que Deus faz isso de forma espontânea. Ele entregou a si mesmo por bondade e amor a nós. Porque se nós não temos nada para oferecer, por que Ele nos salvou? Isso faz parte dos seus planos, dos seus decretos eternos. E isso vem de forma espontânea de Deus. A salvação por meio dele não é atribuída a nenhuma obra que nós fazemos, mas somente pela tua graça. O que é muito importante nos lembrarmos é que não é pelas nossas boas obras que nós somos salvos, mas nós somos salvos para praticar as boas obras, que vêm mediante ao trabalhar do Senhor ao nosso coração. Somente com a iniciativa de Deus nós possamos ser salvos, porque nós, em nossos delitos e pecados, estamos distante dele. Nenhuma pessoa que está distante do Senhor quer buscá-lo. Ela realmente quer continuar longe de Deus. Ela quer continuar morta nos seus pecados. Ela não tem poder para sair dali. Mas somente pela bondade de Deus nós somos salvos e retirados dessa ruína. E uma ilustração para a gente muito clara, e que a gente não pode deixar de falar, é de Paulo. Paulo perseguia, Paulo matava os cristãos, Paulo estava completamente distante do Senhor e não tinha vontade nenhuma de buscá-lo. Mas Deus se manifesta na vida de Paulo. Paulo, então, é transformado pelo Espírito Santo, ele é regenerado, renovado. Paulo, então, ele conhece a Deus. Deus se faz conhecer a Paulo. Então, aquele que perseguia, aquele que matava, agora é perseguido pelo Evangelho de Cristo Jesus. Sua graça e bondade foram ali oferecidos a Paulo, sem mesmo que Paulo tinha algo a oferecer a Deus. Paulo nada tinha a oferecer, mas Deus, pela tua graça, o alcançou. Se você é salvo, é porque Deus se manifestou na sua vida. Não foi sorte, não foi acaso, foi bondade e amor. Isso destrói o nosso orgulho, porque nós somos imerecidos dessa tamanha bênção. Mas nos faz viver em gratidão, gratos pela vida, gratos pela salvação, gratos porque fomos redimidos, gratos porque Deus nos alcançou. Isso nos lembra também que ninguém está longe demais para ser alcançado. Por isso que se nós temos algum familiar que está distante do Senhor, por isso que nós temos amigos que estão distante do Senhor e que parece que nós jamais iremos consegui-los trazer para o Senhor. Lembre-se que você também estava longe. Lembre-se que muitas das vezes você também era aquele amigo que jamais poderia ser alcançado. Lembro muito depois eu tinha um grupo de amigos, 4 amigos na escola, e uma delas me disse o seguinte: Léo, você não vai acreditar, eu orava sempre por todos nós, mas você era o único que eu jurava que não amaria o Senhor. E você foi o único que Deus chamou. Eu era o mais longe. Eu era o que menos ali alguém pensaria que poderia amar a Deus. Mas Deus se manifestou na minha vida. Deus fez cair as escamas da minha escuridão. Deus fez com que eu o amasse. Fez com que eu o conhecesse e me transformou. Assim nós entendemos que toda salvação é iniciativa divina. Isso elimina qualquer orgulho meu e seu. Ela gera um coração humilde a mim e a você. Também nos inspira a crer que Deus pode alcançar qualquer pessoa, mesmo que pareça impossível. Assim como fez comigo, assim como fez com você e assim como fez com Paulo. Então nós veremos aqui no nosso segundo ponto agora, depois de que Deus se manifesta na minha vida e na sua vida, nós somos regenerados e renovados. Do versículo 5 ao versículo 6. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador.
Deus não nos salvou por obras de justiça praticadas por nós, mas somente aqui pela sua misericórdia. Cristo, então, nos concede o teu Espírito Santo, para que nós pudéssemos ser regenerados e renovados. O regenerar aqui é um nascer de novo, dando assim evidências e frutos dessa regeneração de uma vida transformada. Ele nos regenera, fazendo com que nós tenhamos uma nova vida em Cristo. Isso nada mais é que a doutrina da regeneração, que é um novo nascimento. Mas também Ele nos renova diariamente, para termos uma vida que o glorifique. Porque nós temos que entender a diferença. Regeneração, você nasce de novo. Renovação, você é continuamente transformado. É sempre bom imaginar um exemplo supérfluo aqui. Uma mulher, quando vai limpar a casa, ela limpa a casa. A casa ficou limpa. Mas ela precisa constantemente continuar mantendo essa casa organizada, para ela que se mantenha limpa. Então, nós nascemos de novo, e o Espírito Santo constantemente trabalha no nosso coração, para que assim nós possamos ser moldados e a cada dia ser mais semelhantes a Cristo Jesus. Como filho de Deus, a regeneração e a renovação nos traz uma nova vida, gerada pelo poder do Espírito Santo. E nós temos algumas evidências aqui de um verdadeiro convertido. Ele torna a sua fé pública, através da confissão de fé e do batismo. Ele tem uma mudança e uma transformação de caráter, de hábito, e vive em comunhão com a igreja. Então, se antes nós éramos desgarrados, longe de Deus, mortos em nossos delitos e pecados, hoje nós vivemos em comunhão com Deus. Em vez de odiar, nós amamos uns aos outros, nós servimos a Deus, nós o adoramos e prestamos o culto que somente a Ele é devido. Hoje, transformados, há uma grande transformação. E essa transformação, na minha vida e na sua, ela é visível. Porque se ela não fosse, de fato, não seríamos regenerados e renovados. A regeneração, ela é uma nova vida, um novo nascimento. É Deus mudando a sua natureza, tirando o seu coração de pedra, dando o seu coração de carne. Não apenas uma melhora, mas uma transformação radical. Então, se antes eu vivia nas paixões deste mundo, vivia procurando somente riquezas, procurando paixões deste mundo, hoje eu não vivo mais. Aquele que o Espírito Santo alcança, ele passa a amar o que antes odiava. Se você odiava as pessoas de Deus, se você odiava a igreja, se você odiava a palavra de Deus, você estava distante de Deus, hoje você o ama, hoje você se aproxima dele, hoje você o busca, hoje você se achega e participa dessa comunhão. Se você realmente foi regenerado pelo Espírito Santo, hoje você deseja o que antes rejeitava. Hoje você deseja essa comunhão. Hoje você deseja a palavra. Hoje você deseja participar da Santa Ceia. Hoje você deseja estar com os irmãos e estar no Senhor. E se você também é transformado pelo Espírito Santo, você busca a Deus de uma maneira real. Você está constantemente em leitura bíblica. Você está constantemente em adoração e oração ao Senhor. O Senhor também nos renova. Ele nos transforma continuamente. Não é apenas um momento no passado. A obra do Espírito Santo continua dia após dia, renovando a nossa mente e renovando o nosso caráter. Infelizmente, nós ainda pecamos. Infelizmente, nós transgredimos e entristecemos o Senhor. Mas o Senhor constantemente renova o meu caráter, renova o meu coração, renova o seu coração e o seu caráter. Constantemente Ele mostra a você o seu pecado. Ele traz ao seu coração arrependimento. Ele traz ao seu coração conforto, esperança, alegria e gozo nas coisas vindouras. Na pregação de Pedro, nós vemos que ele batiza todos aqueles que creram na palavra de Deus. E assim foram regenerados pelo Espírito Santo. Mas ele também os exorta, e essa é uma exortação para a gente. Que era para que todos aqueles que viviam naquela vida distante do Senhor hoje,
Busquem viver uma vida, glorifique a Deus. O seu velho homem morreu. Você teve um novo nascimento. Você foi regenerado pelo Espírito Santo. E está sendo renovado. Não viva no seu velho homem, mas viva amando a Deus. Então nós aplicamos algumas coisas aos nossos corações. O cristão, ele não é perfeito, mas ele é diferente. Nós pecamos, mas nós nos arrependemos e buscamos essa mudança constantemente. Não existe uma regeneração sem mudança. Se você é regenerado, se você nasceu de novo, você deve ter mudado. Uma pergunta para o nosso coração. O que mudou na sua vida desde que Cristo o alcançou? O Espírito Santo não só nos salva, mas nos sustenta dia após dia. A regeneração, ela produz transformação. Não significa perfeição porque nós pecamos, mas uma nova direção. Ela chama o cristão a essa autoavaliação sincera. Se há um novo nascimento, há nova vida. E essa nova vida também traz um conforto, uma esperança. O Espírito continua nos sustentando e nos renovando diariamente. Então nós temos aqui também nossa terceira divisão no texto, que é para que Deus nos salva, no versículo 7. Assim nos diz o Senhor: a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Deus nos salvou, e agora nós somos justificados, como nós vimos na leitura da nossa liturgia. Somos justificados pela graça, pela obra de Cristo Jesus, e agora justificados, depositamos a nossa fé no Senhor, a nossa esperança e a nossa alegria. Deus, sendo gracioso comigo e com você, nos salvou para sermos herdeiros do seu reino e ter a vida eterna com Ele. As bênçãos do Senhor não acabam. Deus se manifesta, derrama bondade, derrama amor, misericórdia sobre sua vida. Mas Deus ainda te dá uma herança que jamais poderíamos alcançar, que é a herança da vida eterna. E assim nos chama também para praticarmos as boas obras. Não para dependermos delas para a nossa salvação, mas para praticarmos, porque nós somos salvos, para realizá-las. Nós temos uma visão muito limitada e equivocada sobre herança. Pensamos que isso se dá por bens materiais, terrenos. Não que seja errado, deixarmos para os nossos filhos bens. Mas nós muitas vezes nos limitamos a isto. Mas a maior herança que eu e você pode deixar para os nossos filhos é a herança dos céus. Por isso, ensine os seus filhos, ensine os seus sobrinhos, ensine os seus netos, ensine todos aqueles que estão ao seu redor. Que aqueles que não conhecem, não receberam essa herança, possam conhecer através de nossas vidas. Porém, tudo aquilo que nos foi dado é infinitamente mais do que nós podemos imaginar e que jamais poderíamos comprar. Por mais que nós tentamos imaginar a vida eterna, o novo céu e a nova terra, nós somos limitados e não conseguimos contemplar todo o esplendor dessa graça, dessa bondade. Quando o Senhor voltar, nós conseguiremos, mas ainda limitados, nós não conseguimos. Mas, irmãos, essa riqueza que o Senhor nos dá, essa alegria, essa herança, jamais eu e você poderíamos comprar. Nós recebemos inteiramente ela pela graça e bondade. Nada poderíamos fazer para recebê-la, mas recebemos pelo sangue e pelo corpo de Cristo Jesus. E assim nós podemos fazer um paralelo com a nossa herança prometida pelo Pai. Que assim também recebemos o que do reino dos céus, a maior riqueza, que é incorruptível e eterna. A vida, sem oferecermos nada em troca. E é nisso que eu e você devemos manter os nossos corações.
nas coisas do alto, onde ninguém jamais pode roubar, onde ninguém jamais pode destruir. E a pergunta que nós fazemos: você está vivendo como um herdeiro ou como um mendigo espiritual? Você vive em esperança e alegria, esperando a sua herança? Ou você vive angustiado, entristecido e com as coisas deste mundo, preocupado com o amanhã? Vive preso no seu presente ou ancorado pela eternidade? E a sua vida, ela reflete a vida que Deus te deu? Ela reflete essa herança? Cristo nos chama para vivermos como filhos do Rei, não como quem não tem esperança. Ter essa herança eterna deveria moldar o meu e o seu comportamento, mudar as nossas escolhas, a nossa esperança. Viver com visão eterna muda a perspectiva sobre tudo. Se eu sofro, mas o meu coração, os meus olhos estão na eternidade, eu não vou sofrer. Se eu passo por enfermidade, mas meus olhos estão na eternidade, na vida que o Senhor nos deu, eu passarei por ela tranquilamente. Se eu não estou preocupado com as coisas deste mundo, mas estou ancorado na bondade, na graciosidade da vida que Deus deu, eu passarei tranquilamente. Não vivem angustiados, não vivam preocupados, mas amparados e ancorados em Cristo. Algumas considerações finais para a gente. Então, no versículo 4, nós vimos que Deus se manifestou na minha e na sua vida, pela tua bondade e pelo teu amor. Nos tirou de onde nós éramos e nos trouxe para uma nova vida. Nós vimos que Deus nos transforma, nos dando um novo nascimento, mas nos renovando diariamente com a tua palavra. E nós também vimos que recebemos uma herança eterna, a vida jamais alcançável para nós. A Trindade inteira está aqui nesse texto e está envolvida em nossa salvação. O Pai manifesta a sua bondade, o Filho redime através do seu sangue e do seu corpo, e o Espírito regenera e renova. Irmãos, nós temos todos os motivos do mundo para viver uma vida que honre a Deus. Algumas perguntas para os nossos corações. Você tem se alegrado? Você tem vivido de modo digno da graça e herança que recebeu? A sua vida hoje glorifica o Deus que te salvou? De fato, devemos pensar nisso. Será que a minha vida, ela é uma vida grata? Uma vida que resplandece essa herança? Uma vida que faz com que outros também queiram receber essa herança e busquem essa herança? Irmãos, nós não temos nada para oferecer ao Senhor, mas o Senhor é bondoso. O Senhor é amoroso e misericordioso. Ele me tirou do lamaçal do pecado. Ele o tirou do lamaçal do pecado. Ele o deu a vida. Que nesta manhã o Espírito do Senhor possa trabalhar no nosso coração. Que Ele possa reacender em nós a gratidão pela vida. Que Ele possa nos mostrar a certeza da salvação, porque ela não é dependente de nenhum de nós, mas ela é inteiramente mérito de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Mas também que ela nos traga um compromisso com a palavra, para viver regenerados e transformados. E que possamos contemplar a herança que Deus nos deu. Que o Senhor vos abençoe.